Sou babaca por recusar a dividir o dinheiro da minha bolsa de estudos com minha irmã. Eu tenho 19 anos e desde que me entendo por gente, fui a menina dos livros, dos cadernos, organizados e das metas escritas em post-its colados na parede do quarto. Sempre acreditei, talvez até cedo demais, que estudar era a única coisa que realmente poderia me levar para algum lugar. Enquanto outras crianças brincavam sem preocupação, eu já sentia um peso estranho no peito, como se soubesse que precisaria me esforçar mais do que o normal para conquistar qualquer coisa. Minha rotina sempre foi previsível. Escola de manhã, cursos à tarde, noites viradas revisando, matéria e fins de semana dedicados a simulados e provas antigas. Não porque meus pais exigiam, mas porque eu mesma me cobrava. Havia uma sensação constante de que eu precisava provar algo. Para o mundo, para minha família, e talvez principalmente para mim. Minha irmã sempre foi o completo oposto disso tudo. Ela tem 17 anos e nunca gostou de estudar. Nunca se interessou de verdade por nada. Começava cursos e largava no meio, dizia que não se encontrava, que precisava de tempo, que a escola era chata e que a vida não deveria ser tão difícil. Enquanto eu me preocupava com notas e prazos, ela se preocupava com festas, amizades passageiras e planos que nunca saíam do papel. Eu via meus pais tentando incentivar, pagando cursos, dando novas chances, e ela simplesmente deixava tudo escorrer pelos dedos. Durante muito tempo, tentei não comparar. Tentava me convencer de que cada pessoa tem seu próprio ritmo, seu próprio caminho. Mas era impossível não perceber o contraste gritante entre nós. Duas. Eu, sempre correndo atrás de algo, e ela, sempre esperando que algo simplesmente acontecesse. Talvez o que mais tornasse tudo isso difícil de engolir fosse o fato de ela ser a caçula. Desde pequena, meus pais a envolveram numa espécie de redoma invisível, como se o mundo fosse duro demais para ela, mas perfeitamente suportável para mim. Qualquer erro meu vinha acompanhado de cobranças, sermões e aquela frase clássica: "Você sabe que consegue mais." Já os erros dela sempre vinham embrulhados em justificativas. Se ela tirava notas ruins, a culpa era da escola, do professor, do método de ensino. Se largava mais, um curso no meio, era porque ainda era muito nova, porque estava confusa, porque precisava se descobrir. Quando chegava atrasada, faltava a compromissos, ou simplesmente não fazia nada o dia inteiro. Meus pais suspiravam e diziam que ela era sensível demais, que não podiam pressioná-la. Eu cresci ouvindo que precisava ser responsável porque era a mais velha, que eu tinha que entender, que eu tinha que dar o exemplo, que eu tinha que relevar. Sempre eu. Muitas vezes, quando eu tentava apontar o óbvio, que ela não se esforçava, que estava sendo acomodada, meus pais me olhavam como se eu estivesse sendo cruel. Diziam que eu era dura demais, que nem todo mundo lidava com a vida como eu, que eu precisava ser mais empática. E eu tentava. Juro que tentava. Mas no fundo, era difícil não sentir que as regras nunca foram as mesmas. Para nós duas. Com o tempo, fui aprendendo a engolir o incômodo em silêncio. A fazer o meu sem esperar. Reconhecimento. A aceitar que naquela casa, ser responsável significava carregar mais peso, enquanto ser protegida significava nunca ter que arcar com as próprias escolhas. Desde cedo, meus pais também nos criaram dentro de uma lógica que eles chamavam de igualdade, mas que na prática sempre me pareceu outra coisa. Na nossa casa, nada era realmente meu ou dela. Tudo precisava ser dividido. Roupas, objetos, espaço, tempo, atenção. Qualquer tentativa minha de colocar um limite vinha acompanhada de um discurso pronto sobre irmandade, generosidade e egoísmo. O problema é que essa divisão nunca foi equilibrada. Quando eu ganhava alguma coisa, um presente, um dinheiro extra, um material novo para estudar, logo surgia a frase: "Você tem que dividir com sua irmã." Não era um pedido. Era uma regra moral. Se eu questionasse, era chamada de mesquinha. Se resistisse, diziam que eu estava criando rivalidade entre irmãs. Então eu dividia, sempre eu. Já quando era o contrário, quando ela ganhava algo, a conversa mudava. Aí meus pais diziam que não era o momento, que ela precisava daquilo mais do que eu já era madura o suficiente para entender. Eu entendia, claro. Sempre entendia. Mas entender não fazia o incômodo desaparecer. Com o tempo, fui percebendo que dividir tudo significava, na verdade, que tudo que era meu também era dela. Mas quase nada do que era dela precisava ser meu. Eu me esforçava, conquistava coisas com dedicação, e aquilo automaticamente se tornava coletivo. Enquanto isso, ela nunca precisou abrir mão de nada, porque raramente tinha algo que tivesse conquistado sozinha. Isso começou a me corroer por dentro, mesmo que eu nunca falasse abertamente. Eu sorria, cedia, repartia.
Mas em silêncio sentia que minhas conquistas estavam sempre sendo diluídas, como se nada fosse realmente meu de verdade. Foi justamente por causa desse histórico todo, as notas altas, os prêmios acadêmicos, as recomendações dos professores e anos de dedicação quase obsessiva, que no último ano do ensino médio surgiu a oportunidade que eu vinha sonhando desde muito nova. Uma bolsa de estudos em uma das maiores e mais prestigiadas universidades do país, no curso que eu sempre quis fazer. Aquele que eu repetia em voz alta desde criança, mesmo quando ninguém levava muito a sério. O processo seletivo foi longo e desgastante. Provas difíceis, redações, entrevistas. Lembro de estudar até tarde da noite com o coração acelerado, imaginando como minha vida poderia mudar se eu fosse aprovada. Pela primeira vez, senti que todo o esforço, todas as renúncias e todas as vezes em que eu tinha aberto mão de coisas por causa dos estudos estavam convergindo para um único ponto. Quando o resultado saiu, eu estava sozinha no quarto. Atualizei a página do site várias vezes, achando que o sistema tinha travado, até ver meu nome ali, preto no branco seguido da palavra aprovada, com bolsa. Por alguns segundos fiquei paralisada, sem conseguir respirar direito. Depois chorei. Chorei de alívio, de orgulho, de felicidade. Era a prova concreta de que tudo tinha válido a pena. Era mais do que uma vaga na universidade. Era a primeira coisa que eu sentia ser completamente minha. Algo que eu tinha conquistado sozinha. Sem atalhos, sem favores, sem que ninguém pudesse dizer que foi sorte ou ajuda externa. Pela primeira vez, senti que meu esforço tinha me levado exatamente onde eu sempre sonhei estar. Quando contei para meus pais, a reação inicial deles foi morna, um sorriso rápido, um parabéns quase automático. E logo em seguida, comentários do tipo, a gente já esperava, ou, com o seu histórico era o mínimo. Não houve festa, nem emoção, nem aquele orgulho estampado no rosto que eu imaginava. De certa forma, parecia que minha aprovação era apenas mais uma obrigação cumprida. Algo que já estava no script da filha responsável. Eu fiquei um pouco decepcionada, confesso, mas tentei não deixar isso estragar o momento. Afinal, eu tinha conseguido. Isso era o que importava. Tudo mudou quando eles começaram a fazer mais perguntas sobre a bolsa. Expliquei que não era apenas um desconto ou isenção parcial. A bolsa funcionava de uma forma específica. Eu receberia mensalmente o valor integral do curso. E com esse dinheiro pagaria a faculdade. O que sobrasse, se sobrasse, ficaria comigo para despesas relacionadas aos estudos. Foi aí que o clima na sala mudou completamente. Os olhos dos dois brilharam de um jeito que eu não tinha visto antes. Meu pai começou a fazer contas em voz alta. Minha mãe comentou como aquilo era uma bênção e como Deus tinha sido generoso. De repente, eles estavam empolgados, falantes, animados de um jeito que não tinham demonstrado quando acharam que se tratava apenas da vaga em si. Aquilo me causou um estranhamento imediato. A animação não parecia ser por mim, nem pelo curso, nem pelo sonho que eu finalmente estava prestes a realizar. Parecia girar em torno do dinheiro, do valor, da possibilidade que aquilo abria. E, pela primeira vez desde que recebi a notícia, senti um aperto no estômago como se algo estivesse fora do lugar, como se aquela conquista, que eu tanto quis que fosse só minha, estivesse prestes a entrar na mesma lógica de dividir tudo que sempre me perseguiu. Foi aí que a conversa tomou um rumo que eu jamais imaginei. Minha mãe comentou, quase casualmente, que aquela bolsa tinha vindo em ótima hora, porque minha irmã estava precisando de roupas novas. Disse que o ano ia virar, que ela não tinha sapatos adequados, que precisava dar uma renovada no guarda-roupa. Meu pai concordou, acrescentando que realmente estava difícil arcar com esses gastos naquele momento e que aquela ajuda extra seria um alívio. Por alguns segundos, achei que tinha entendido errado. Fiquei olhando para os dois, esperando que alguém risse ou corrigisse a frase como se fosse uma piada de mau gosto, mas não. Eles continuaram falando, já listando o que minha irmã precisaria. Comprar, como se o destino daquele dinheiro fosse óbvio e já estivesse decidido. Eu estava incrédula. Não só pelo absurdo da situação, mas pela naturalidade com que eles falavam. Daquilo. Como se fosse óbvio que, mais uma vez, algo que eu conquistei com esforço tivesse que ser repartido. Como se eu nem tivesse direito de questionar. Quando finalmente consegui encontrar minha voz, ela saiu firme, apesar do nó que eu sentia na garganta. Eu disse que não iria dividir aquele dinheiro. Expliquei com toda a calma que consegui. Reunir que a bolsa tinha um propósito claro. Pagar a faculdade e cobrir os custos extras dos meus estudos, como livros, materiais, transporte e tudo o que viesse junto com a vida universitária. O silêncio que se seguiu foi pesado. Minha mãe foi a primeira a responder. Com um tom que misturava surpresa e reprovação. Ela disse que eu estava pensando pequeno,
que dinheiro era dinheiro e que eu poderia muito bem usar parte daquele valor para ajudar minha irmã agora. Segundo ela, quando chegasse o dia de pagar a mensalidade, eles dariam um jeito. Parcelariam, se virariam, resolveriam como sempre fizeram. Aquilo me deixou ainda mais assustada. Não era só sobre dividir. Era sobre colocar algo tão sério quanto minha educação nas mãos de promessas vagas. Dar um jeito sempre significou atrasos, dívidas, estresse e muitas vezes acabar sobrando para mim. Eu sabia disso. Já tinha visto esse filme antes. E a ideia de depender de improvisos para algo que eu lutei tanto para conquistar me deu um frio na espinha. Tentei argumentar, dizendo que a bolsa não era uma renda extra, que não havia garantia de que eles conseguiriam pagar depois, que eu não queria correr esse risco. Mas enquanto eu falava, percebia, pelos olhares, que eles não estavam realmente me ouvindo. Para eles, eu estava sendo inflexível, egoísta, ingrata. Naquele momento, ficou claro que, mais uma vez, esperavam que eu cedesse, que confiasse, que colocasse minha segurança em segundo plano para atender às necessidades da minha irmã. E pela primeira vez, eu soube que não estava disposta a fazer isso. Respirei fundo e, pela primeira vez naquela conversa, falei com uma firmeza que até me surpreendeu. Disse que eu já era adulta, que aquela bolsa tinha sido concedida a mim com base no meu histórico, no meu esforço, e que aquele dinheiro não seria usado para absolutamente nada que não estivesse ligado aos meus estudos. Não para roupas, não para sapatos, não para cobrir escolhas, que eu não fiz. O clima mudou na hora. Meus pais passaram do entusiasmo para a irritação em segundos. Meu pai disse que eu estava sendo egoísta, que estava deixando o dinheiro subir à cabeça. Minha mãe foi ainda mais longe, afirmou. Que naquela casa não existia isso de meu dinheiro. Que tudo sempre foi de todos, que família de verdade compartilha, que eu estava quebrando um princípio básico com aquela postura. Ouvir aquilo me doeu mais do que eu esperava. Porque eu sempre compartilhei, sempre dividi, sempre cedi. Tudo o que eu tive em algum momento precisou ser repartido. Mas ninguém parecia disposto a reconhecer isso. Era como se eu finalmente colocar um limite, todo o meu histórico de generosidade tivesse sido apagado. Tentei explicar que não se tratava de ganância, mas de responsabilidade. Que eu não estava negando ajuda por maldade, e sim protegendo algo que era essencial para o meu futuro. Mas cada palavra minha parecia apenas reforçar a narrativa que eles já tinham criado. A de que eu estava sendo fria, individualista, diferente dos valores que eles diziam ter nos ensinado. Naquele momento, percebi que para eles, eu só podia ser considerada uma boa filha enquanto estivesse disposta a abrir mão de mim mesma. Quando isso mudou, eu automaticamente virei a vilã da história. Depois daquela discussão, o tempo simplesmente passou. Ninguém voltou a tocar diretamente no assunto, mas o silêncio que se instalou na casa era denso, pesado, quase palpável. Não era um silêncio de paz, era um silêncio de coisa mal resolvida. A convivência seguiu no automático, com conversas superficiais e olhares que diziam muito mais do que as palavras que não eram ditas. Eu tentava focar nos preparativos para a faculdade, nos prazos, nos documentos, nos materiais que eu já precisava organizar. Fingir normalidade era mais fácil do que encarar o clima estranho que se formou depois que eu disse não. Até que numa tarde qualquer meu celular tocou. Era uma ligação da própria instituição responsável pela bolsa. Do outro lado da linha, uma funcionária, muito educada, perguntou se eu poderia confirmar uma solicitação recente de mudança da conta bancária para a qual os depósitos da bolsa seriam feitos. Eu gelei na hora. Disse que não tinha solicitado nenhuma mudança e perguntei do que se tratava. Houve uma pequena pausa e então ela explicou. Disse que minha mãe havia entrado em contato com a instituição, solicitando autorização para que os valores da bolsa fossem transferidos diretamente para a conta bancária do meu pai. Segundo ela, estavam ligando para mim justamente para confirmar se eu estava de acordo e para que eu comparecesse pessoalmente à instituição para formalizar essa alteração. Eu fiquei sem reação. Meu coração disparou enquanto eu tentava processar o que estava ouvindo. Aquilo já não era mais uma discussão familiar ou um conflito de opiniões. Era alguém tentando tomar controle, pelas minhas costas, de algo que tinha sido concedido a mim. A funcionária repetiu que sem a minha confirmação, nada seria alterado, mas pediu que eu comparecesse à instituição para esclarecer a situação. Desliguei o telefone com as mãos tremendo. Naquele instante, entendi que o silêncio daqueles dias nunca foi aceitação. Foi apenas o intervalo antes de uma decisão que meus pais acharam que poderiam tomar por mim. Assim que desliguei o telefone, fui direto falar com eles. Não pensei duas vezes. Encontrei meus pais na sala e perguntei sem rodeios
se eles tinham entrado em contato com a instituição para pedir a mudança da conta bancária da minha bolsa. Eles confirmaram com uma tranquilidade que me deixou ainda mais chocada. Minha mãe disse que sim, como se estivesse falando sobre algo completamente banal, óbvio até. Comentou que era mais prático assim, que o dinheiro entrando na conta do meu pai facilitaria a organização da casa, que eles saberiam administrar melhor. Em nenhum momento perguntaram minha opinião antes. Para eles, parecia ser simplesmente o que tinha que ser feito. Eu senti um misto de raiva e incredulidade, mas respirei fundo e disse, com toda a clareza possível, que isso não iria acontecer. Afirmei que não autorizaria nenhuma mudança de conta, que o dinheiro continuaria sendo depositado onde sempre foi e que ele seria usado exclusivamente para mim e para os meus estudos. Foi nesse momento que tudo explodiu. O semblante dos dois mudou na hora. Meu pai se exaltou dizendo que eu estava sendo desrespeitosa, que estava desafiando a autoridade deles dentro da própria casa. Minha mãe elevou a voz e disse que eu estava agindo como se fosse melhor do que todo mundo. Que dinheiro tinha me transformado. Então veio a frase que me atravessou como um soco. Ela disse que, se eu não aprendesse a dividir, talvez eu não devesse mais morar sob o mesmo teto que eles, que naquela casa as coisas funcionavam assim, e que se eu não concordasse, talvez fosse hora de eu procurar outro lugar para viver. Fiquei parada sem conseguir responder de imediato. Não era apenas uma ameaça, era um ultimato. E pela primeira vez, percebi que eles estavam dispostos a me perder, ou pelo menos a me pressionar até que eu cedesse, para manter uma dinâmica que sempre beneficiou apenas uma pessoa, além deles. Sem saber mais a quem recorrer, fui atrás da minha última esperança, minha avó paterna. Ela era viúva, uma mulher inteligente, firme, daquelas que carregavam sabedoria no olhar e não aceitavam desaforo disfarçado de moralidade. Desde pequena, foi ela quem mais me incentivou a estudar. Quem vibrava com cada boa nota, quem dizia que o conhecimento era algo que ninguém jamais poderia tirar de mim. Sempre tivemos uma ligação especial, quase como se ela me enxergasse de um jeito que ninguém mais na família enxergava. Quando cheguei à casa dela, bastou-me olhar para perceber que algo estava errado. Contei tudo. Desde a bolsa, a pressão para dividir o dinheiro, a tentativa de mudar a conta bancária pelas minhas costas, até a ameaça de me expulsarem de casa. Enquanto eu falava, vi o semblante dela se fechar. Os lábios se comprimiram, os olhos endureceram. Quando terminei, ela estava visivelmente furiosa. Sem pensar duas vezes, minha avó decidiu ir comigo tirar satisfação com meus pais. Na frente deles, ela questionou como tinham coragem de agir daquela forma, de colocar um ultimato desses na própria filha por causa de um dinheiro que eu tinha conquistado com esforço. Meus pais, no entanto, mantiveram o mesmo posicionamento, frios e irredutíveis. Disseram que não estavam fazendo nada de errado. Repetiram que família pensa no coletivo, e que, se eu não era capaz de pensar na família, então não deveria viver com a família. Quando ouvi aquilo de novo, dessa vez diante da minha avó, algo em mim desmoronou. As lágrimas começaram a cair sem que eu conseguisse segurar. Eu me senti rejeitada, descartável, como se todo o meu valor estivesse condicionado à minha capacidade de abrir mão de mim mesma. Foi então que minha avó interveio mais uma vez. Com a voz firme, ela disse que, se era isso que eles queriam, tudo bem. Que eu iria morar com ela. Que eu teria um teto, apoio e paz para estudar, sem chantagens nem ameaças. O silêncio que se seguiu foi cortante. Meus pais apenas concordaram, sem hesitar, sem emoção, com uma frieza que doeu mais do que qualquer grito. Naquele instante, ficou claro que a decisão deles já estava tomada havia muito tempo, e que para eles me perder era um preço aceitável, desde que o controle permanecesse onde sempre esteve. Foi então que minha avó fez algo que ninguém naquela sala esperava. Com a mesma calma firme que sempre teve, ela disse que, já que eles tinham deixado claro que não se importavam mais com a própria filha, ela também não se sentiria mais obrigada a se importar com o filho dela. Houve um silêncio imediato. Antes que alguém pudesse interrompê-la, ela continuou, dizendo que a casa em que meus pais moravam estava no nome do falecido marido dela, meu avô, e que, por direito, a casa era dela. E que, a partir daquele momento, eles tinham um prazo para sair. Eu lembro perfeitamente do olhar de choque no rosto dos dois. Eles não achavam que ela teria coragem de ir tão longe. Para eles, minha avó sempre foi a senhora. Tranquila, a avó carinhosa, alguém que aconselhava, mas nunca confrontava de verdade. Ver aquela mulher, pequena de estatura, mas gigantesca em postura, foi desconcertante para eles. No início, tentaram mudar o tom. Falaram de forma mais mansa, disseram que talvez tudo estivesse
indo longe demais, que ela deveria pensar melhor, que não era justo tomar uma decisão dessas por causa de uma discussão familiar. Tentaram apelar para o emocional, para a culpa, para o laço de mãe e filho. Mas minha avó não cedeu. Quando perceberam que ela não iria voltar atrás, o clima mudou de novo. As vozes ficaram mais duras. Meu pai disse que eles poderiam entrar na justiça, que aquela casa seria deles por direito, que ninguém iria simplesmente colocá-los para fora assim. Foi então que minha avó respondeu com um deboche tão seco quanto certeiro. Ela riu de canto e disse que eles não tinham dinheiro nem para pagar um aluguel, quanto mais para contratar advogado. Disse que, se quisessem ir à justiça, que fossem, ela estaria esperando. E completou sem elevar a voz. Que talvez fosse hora de eles aprenderem que escolhas têm consequências. Eu fiquei ali, em silêncio, absorvendo tudo. Pela primeira vez na minha vida, alguém estava me defendendo sem me pedir para ceder, dividir ou engolir o abuso em nome da família. Pela primeira vez, eu não era a errada da história. Agora eu estou sentada no chão do meu quarto, cercada por roupas dobradas, livros empilhados e a mala aberta me encarando como um lembrete silencioso de que nada mais seria como antes. Cada objeto que coloco ali dentro carrega um pedaço da minha vida naquela casa. Uma vida que, até pouco tempo atrás, eu achava que era segura. Do lado de fora do quarto, meus pais não param de falar. Dizem que eu estou exagerando, que não precisa ser assim, que família não se abandona. Pedem para eu ficar, para pensar melhor, para não ir embora desse jeito. Mas eu escuto tudo com uma clareza dolorosa. O desespero deles não é por mim, é pela casa. Pelo teto que agora corre risco. Se não fosse isso, duvido que estariam tentando me convencer de alguma coisa. Mesmo assim, enquanto fecho a mala, um peso começa a se formar no meu peito. Eu sei que, indo embora, estou prejudicando eles mais do que imaginei no começo. Sei que estou desestabilizando toda a estrutura que eles construíram, mesmo que essa estrutura sempre tenha sido sustentada às minhas custas. E por mais que eu tente me agarrar à razão, a dúvida começa a sussurrar na minha cabeça. Será que eu fui egoísta demais? Será que eu deveria ter cedido um pouco? Pensado mais na família, como eles sempre disseram? Será que, no fim das contas, eu sou a babaca por não dividir o dinheiro da minha bolsa de estudos com a minha irmã? Enquanto fecho o zíper da mala, percebo que essa pergunta talvez me acompanhe por muito tempo. Porque mesmo sabendo que me defendi pela primeira vez, ainda dói carregar a sensação de que, para proteger a mim mesma, eu precisei deixar para trás a ideia de família que me ensinaram a colocar acima de tudo, inclusive de mim. Muito obrigada por assistir até aqui, e se gostou, não se esqueça de seguir o Guardião do Reddit para histórias como essa todos os dias.